boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e seja muito bem-vindo ao nosso quadro Trocando Ideias, que é a nossa alegria às quartas-feiras, porque nós podemos receber os nossos convidados, aprendermos muito com eles e, mais do que isso, mostrar para você que cada dia mais nós precisamos estar unidos para ver este mundo sendo transformado e transformado para melhor. Esse é o nosso objetivo do Trocando Ideias. Mesmo quando nós trazemos para você alguns assuntos que são muito pesados no dia a dia, como nós temos visto tantas coisas acontecendo, é justamente com esse objetivo, de trazermos para você profissionais que entendem desse assunto, para que nós possamos discutir, para que nós possamos mostrar para você saídas alternativas. Foi o que nós fizemos na semana passada, falando daquela semana que foi a semana de combate ao uso de drogas e do álcool, e dando continuidade a esse assunto. Porque não é um assunto que nós possamos falar apenas por um dia e resolvemos o problema. Não. Se fosse assim, o número de usuários de drogas no mundo não estaria aumentando tanto. Nós temos mais de 290 milhões de pessoas que usam drogas nesse mundo. É um número tão gigantesco, eu estava pensando, é maior do que a população do nosso país e muito maior. Você consegue imaginar isso? Daí eu fiquei pensando durante toda a semana como é que nós podemos fazer para que as pessoas entendam da necessidade da prevenção, de você não pagar para ver, de você entender de uma vez por todas que qualquer pessoa pode se tornar dependente das drogas ilícitas e do álcool, que é uma droga lícita, e nós sabemos disso. E também não podemos deixar o cigarro de fora, porque é uma das drogas que mais mata no mundo. Então é muito importante que a gente continue esse debate hoje, essa conversa de hoje aqui no Trocando Ideias, justamente para que você entenda, você que é pai, mãe, você que acha que as coisas só acontecem com os filhos dos outros, só acontecem na casa dos outros, você que acha que é forte o suficiente para beber muito aos finais de semana ou usar algum tipo de droga no final de semana e achar que não vai acontecer mais nada, não se iluda. Isso não existe. Não existe um medidor, não existe um termômetro, não existe um exame que você possa fazer e que detecte se você é ou não propenso a se tornar um viciado. Então é por isso que nós vamos mostrar para você cada vez mais que qualquer pessoa pode se tornar um alcoólatra, um dependente químico, mas também tem um detalhe importantíssimo, que é o que nós vamos falar hoje para você. Todo mundo pode se recuperar. E nós vamos falar disso hoje com toda certeza, porque vamos mostrar para você pessoas que todos os dias comemoram mais um dia de vitória longe das drogas. Essa é uma inspiração para você. Nós temos convidados muito especiais hoje que enchem o nosso coração de alegria. A Olga Tessari está aqui mais uma vez, porque ela sempre nos orienta. É preciso um tratamento, um acompanhamento, e a Olga vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Rodrigo de Moraes está aqui hoje. Ele é responsável pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo, e nós vamos falar de um índice muito preocupante entre os trabalhadores do nosso país, quando se fala principalmente do uso de álcool. Então, você que está trabalhando, você conhece alguém, você vai entender um pouco mais sobre isso também. Lá no Piauí, essa terra que a gente ama, o seu Célio está de volta, que é o responsável pela Fazenda da Paz, ele que nos deu uma lição na semana passada, está de volta para falar deste lugar, que é um lugar maravilhoso, que já atendeu mais de 46 mil famílias ao longo de 36 anos, já recuperou efetivamente, comprovadamente, porque ele conhece as pessoas, mais de 14 mil. Dentre essas pessoas recuperadas está o Dr. Carlos, que é advogado, que está aqui conosco hoje também, que também é lá do Piauí. A Dona Maria, que tem o coração super grato, porque já passou por isso na família e viu o filho dela sendo recuperado. E eu pedi para o Célio hoje, para que a Dona Maria estivesse aqui, porque a gente sempre fala da importância da família num processo de recuperação. E isso é uma coisa que nós precisamos ter essa consciência, justamente para que essa corrente do bem, que faça com que as pessoas se afastem das drogas, só aumente. E todas as vezes que você recebe uma orientação, você vai entender isso, que você vai se aproximando mais das pessoas, mesmo que você não seja como a Dona Maria, mãe delas. Mas você conhece alguém? Rodrigo estava falando, tem pessoas na família, você luta pelas pessoas da tua família. A gente conhece, a Olga também com certeza conhece, quem está aqui no estúdio trabalha conosco também. E o Célio, que é uma pessoa que está totalmente ligada a isso ao longo da vida dele toda, desde que se recuperou há mais de 40 anos. Então, quero agradecer a todos vocês por estarem participando hoje com a gente dessa conversa, justamente para isso. Porque eu acho, Olga, que mais do que nunca, a gente precisa começar a andar na contramão da história. A gente tem mostrado muito o problema e a gente não consegue se pautar e mostrar as soluções.
A gente sabe que a gente vive num país que é difícil, que tem uma dificuldade muito grande na recuperação das pessoas. A gente ainda não tem, nem em nível nacional, municipal, federal, estadual e municipal, de realmente um tratamento efetivo. Sim. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de ajudarmos essas pessoas, né, Olga? Exatamente. Se cada um de nós ajudar, é uma pessoa a menos que está diante do vício das drogas. Sim, a realidade do Brasil é muito difícil para muita gente, mas você se afundar em drogas, fugir da realidade, não vai resolver o problema. Ao contrário, então, quem está à volta tem que colaborar para que essa pessoa saia do vício e mais, exigir, né, das autoridades, dos nossos governantes, programas efetivos para que essas pessoas saiam desses vícios todos, seja de drogas lícitas ou drogas lícitas, porque existe caminho, existe solução, só que muitas vezes a própria família é que abandona a pessoa viciada. Ah, não tem jeito, ah, não vai resolver, ah, deixa quieto, põe para fora de casa, não conversa mais com ele, e não é por aí. Você tem que estar junto, você tem que caminhar junto com essa pessoa para que ela possa se sentir amada, querida e aí sim vencer o vício. Daí vou colocar a Dona Maria na história primeiro, porque a Olga falou algo muito importante. Dona Maria, boa tarde, obrigada por a senhora estar aqui com a gente, porque quando nós falamos dessa história da família, eu sei que a senhora foi uma guerreira, né? A senhora não desistiu do seu filho de jeito nenhum, e quando aconteceu o problema, a senhora já foi atrás de ajuda, né? Conta um pouquinho para mim como é que aconteceu. Boa tarde para todos. A minha luta foi essa mesmo, de ir atrás, confiar em Deus, e vi muitas conversas de muitas pessoas que diziam, não dá certo. Ninguém acredita, né, Dona Maria? Ninguém acredita, e eu nunca desisti do meu filho e não desisto. Ainda hoje continuo caminhando junto com ele. E faço de tudo para mim estar junto com os meninos, aqueles que a família abandonou, para mim conversar com eles. E muitas vezes eu chego lá na fazenda e aí eles dizem, eu vou desistir. Eu converso com eles e digo, não desista. E meu filho é um exemplo de vida, graças a Deus. Dona Maria, quantos anos tinha o seu filho quando ele começou a usar drogas? O meu filho, eu acho que você sabe que a mãe é a última que sabe das coisas dos filhos, quando ele apronta alguma coisa que não é legal. Mas eu percebia, mas eu não imaginava a gravidade que ele estava se afundando. Meu Deus! Eu não imaginava. Quer dizer, quando a senhora soube, ele já estava usando há mais tempo, né, Dona Maria? Já estava usando caladinho, aí eu comecei a sentir aquele mau cheiro dentro de casa. Eu, menino, que negócio é esse? Que aqui ninguém usa nada. Aqui meus filhos eu tenho 5 filhos, eles não brigam, eles não discutem e não usam nada de fumo, de alguma coisa, de fumar. E eu sentia, então, o Marcelo é o meu filho. Sei. E eu comecei a sentir aquele mau cheiro. E eu tenho um problema, sou uma pessoa que já fala um pouco rouca, e aí eu percebi forte, aquele cheiro forte. E quantos anos ele tinha, Dona Maria? Minha filha, eu acho que ele tinha 15 anos. Novo, né, menina? Novo, ele estava novo. Mas meu Deus do céu. Eu fiquei arrasada. Pensa numa mulher que não conseguia dormir. Aí quando eu percebi, ele não dizia para onde era que ia. Ele não dizia para onde era que ia. Saía e demorava. Eu fazia a comida cedo, todo mundo trabalhava e ele não deixava já a comida pronta. E ele era o último que ia se alimentar. Meu Deus do céu. Estou me alimentando aqui, porque ninguém não liga para mim. Estou alimentando o resto. Olha o que ele dizia. E como é que a senhora conseguiu convencer esse menino de se tratar, Dona Maria? Eu conversei ele assim, porque ele começou a beber, ele bebia e eu acho que usava, bebia e fumava, e aí ele ficou seu pai. E o pai dele dava muita atenção e dizia que não tinha jeito. Aí o pai dele faleceu. Quando o pai dele faleceu, ele se revoltou comigo. Ah, meu Deus. Passou a se revoltar comigo. Aí como eu tenho 5 filhos com ele, aí eu chamei os outros 4. Vem cá, porque além de eu não ter o marido, estou com esse
com meu filho desse jeito, não tem como. Eu já tinha ido na Fazenda da Paz. Um dia ele me perguntou, mãe, me ajuda. Eu fui na Fazenda da Paz, saí do meu serviço e fui para a fazenda, chorando. Meu Deus. Sem saber o que fazer. Eu disse, meu filho, precisa do exame. Aí foi onde eu falei para meu outro filho, que precisava do exame. Ele disse, pois se for para fazer exame, eu não vou. Pois tá bom. Ficou lá, sentado de coca na porta, onde no interior se chama batente, mas como nós moramos na capital, não tem batente. mas ficava na porta. Aí depois, se for para fazer esse bocado de exame, eu não vou. Eu digo, pois tudo bem. Peguei, orei a Deus, eu não me ajoelhei. Eu não saí mais o meu pensamento com Deus. E consegui. Falei para meu filho, meu rapaz, disse para ele, chame ele, vem aqui, vamos levar ele para a fazenda. Porque ele começou a ficar agressivo, foi comigo, né? Lógico, porque a senhora que queria recuperá-lo, né? Até que ele acabou aceitando. E quanto tempo ele ficou na fazenda? Na fazenda, meu amor, se eu te falar, ele já vai fazer 10 anos que ele está lá. Mentira! Então hoje ele já trabalha, já vive lá. Ele fez o tratamento. Que legal! A Fazenda da Paz, ela não só acolhe quando está na dependência, mas depois de recuperado, a Fazenda da Paz encaminha para o trabalho. Os que não trabalham lá, eles trabalham em outros lugares. Que legal! E a Fazenda da Paz faz tudo isso pelas pessoas que eles cuidam. Eu vou só interromper a senhora para colocar pedir para colocar o Célio e o doutor Carlos aqui para ouvir. Eu vou conversar com o Rodrigo e eu quero que o doutor Carlos ouça essa nossa conversa, porque eu quero a opinião dele também nesse sentido e também a do Célio. Dona Maria, a senhora fica aí para a senhora ouvir também a nossa conversa. Rodrigo, eu interrompi a Dona Maria porque eu acho importante que a gente fale dessa outra faixa da população. A gente está falando da população que é realmente, de acordo com as pesquisas, mais envolvidas com drogas, está dentro daquilo que é o filho da Dona Maria, com 15 anos de idade, até os trabalhadores e até os agora aposentados com 64 anos. É essa faixa etária, ou seja, não existe uma faixa etária, né? Você pega 15 anos de idade, você pega um pré-jovem, um adolescente, até o pessoal que já está entrando na melhor idade. A gente tem uma fatia grande de trabalhadores nessa história. E eu acho importante que a gente fale sobre isso, porque são dados do INSS, para você ter uma ideia, que houve um aumento de quase 20% na procura de licenças médicas por conta de tratamentos e de problemas psicológicos e físicos dados em ocorrência do alcoolismo. O que mais pega nessa população é o alcoolismo, que é o que nós falamos para você na semana passada, que é o que a gente menos dá importância. Até o Célio falava sobre isso também, porque essa história de você não considerar o álcool como um perigo, só porque ele é lícito, vai fazendo com que as pessoas se afundem ainda mais. Esse retrato, esse raio-x que o INSS faz desses afastamentos, é uma coisa muito visível entre os trabalhadores? Boa tarde, Keila. Boa tarde a todos trocando ideias, pessoal que está em casa. Realmente é visível, porque o trabalhador ele tem que ter um comportamento formal para ocupar o espaço dele no trabalho. Se ele chegar alcoolizado ou drogado ou qualquer tipo de alteração química no organismo dele, ele pode não só estar prejudicando, como já está prejudicando a própria saúde, como a segurança dos demais, né? Exato. Porque imagine um operário operando uma prensa, uma máquina de alta capacidade alcoolizado ou drogado. Então, e na pandemia, na minha opinião, isso se agravou muito, né? Essa questão da parte psicológica das pessoas, de procurarem um refúgio, alguma coisa para combater algum tipo de frustração que teve na vida. A gente sabe que o trabalhador, muitas das vezes, ele passa a depender quimicamente ou do álcool ou de outras drogas. Eu te disse que eu tenho casos na família de 2 tios que eu adoro, que são super amados pela nossa família toda, só que eles têm dependência química de álcool. Então, eles são pessoas amáveis, mas quando eles estão alcoolizados, eles se transformam em outras pessoas. E os dois já perderam várias oportunidades de emprego, são super talentosos, são pessoas queridas, mas o álcool realmente prejudicou muito a vida e a carreira profissional dessas pessoas. E são pessoas que muitas vezes não buscam ajuda, que ainda existe uma resistência, né, Célio? No que diz respeito a, principalmente, porque no caso da Dona Maria, você pega um menino de 15 anos de idade, ele vai batendo o pé, mas ele acaba obedecendo. Agora, você pega uma pessoa numa idade de trabalho, por exemplo, com 35, 40 anos de idade, muitas vezes o convencimento é um outro entrave, né, Célio? Obrigada, querido, você está aqui com a gente mais uma vez, viu, Célio? Eu que agradeço estar com vocês nesse programa aqui
Para mim, eu vi, é um sucesso para a sociedade, replicando para todo mundo. Foi muito bom aquela quarta-feira que tivemos. Que bom, Célio, fico feliz. É a nossa ideia mesmo, né? Poder ajudar as pessoas, né, Célio? Acho que você está falando, essa questão, principalmente que hoje não temos o perfil de quem é usuário de drogas. O senhor o Marcelo, da Dona Jesus, chama ela de Dona Jesus, ele começou com 15, acho que ele chegou lá depois 20, tá com a gente, né? Foi muitos anos que ela sofreu com ele. E só um pouquinho falando que ela é uma das pessoas mais... A palavra não é terrível, que ninguém é terrível, mas as pessoas mais difíceis de se lidar com ele. Olha só. Então, os projetos que foi indicado para ele participar, que ajudou a mudar principalmente a questão do bonsai. Uma das coisas... Desculpa que eu estou gripado. Uma das coisas que ajudou a mudar a vida dele no nosso plano terapêutico, nós temos a construção do bonsai, que é a transformação de uma árvore em miniatura, mas ela é uma transformação de vida. Foi o que chamou a atenção dele, então? Ele se identificou. Olha que legal. Você vê que interessante, né? Aquele homem que era rude, que pegava com a própria sombra, né, maltratado a sua própria sombra, e hoje é uma pessoa muito amável que legal. Tem 10 anos. Quer dizer, a importância de você ter um tratamento efetivo, que as pessoas se envolvam com alguma coisa, né, Célio? Sim. Que as pessoas, cada um tem aquilo que pode chamar mais atenção. No caso do Marcelo, foi bonsai, mas para cada um, a pessoa tem que ter esse empurrão e cada um vai achando o seu caminho, né? É a identificação. Nós, profissionais da sociedade, colocamos, tem que ser assim, sabe? A dependência química é N fatores, é multidisciplinar. É verdade. Ela adoece a unha do dedão do pé e o fio de cabelo. Então precisa de todo mundo estar com as suas teses unidas uma com a outra, construindo em parcerias que nós podemos trazer grandes resultados. Então, a Fazenda da Paz foi a junção, né? Eu não sei se você conhece, eu me tratei junto com o Padre Haroldo e aprendi tudo que ele sabia. Que lindo aí de Campinas. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Padre Haroldo de Campinas. E eu não conheço. Mas já posso imaginar pelo trabalho que você tem feito aí. Aí nós fomos conseguindo construir a minha tese com a sua, com outro. O que a Fazenda da Paz fez foi construir o conhecimento dividido entre as pessoas. Aí deu o resultado do nosso plano terapêutico. Porque não é o que o Célio acha, que a vida precisa. Célio, mas antes de eu ir para o Dr. Carlos, eu quero te perguntar uma coisa. Falando especificamente das pessoas mais velhas. Por exemplo, o Rodrigo estava falando aqui dos trabalhadores, né? A gente tem aquela pessoa que muitas vezes acha que é normal, eu já saio, já passo no boteco, já bebo, final de semana eu posso beber porque quero relaxar e quero ficar bêbado. Como é que eu começo a trabalhar nessa pessoa para que ela entenda que esse não é o caminho? Porque a pessoa que está ali com a mente formada e não tem uma Dona Maria ali perto, como a Dona Maria foi para o Marcelo, tem jeito? Você acha que também tem jeito? Porque o alcoolismo ele é progressivo. Ele começa, quem toma uma cerveja, depois toma uma garrafa e assim. Se a família hoje tivesse o conhecimento do mal que o álcool faz na sociedade, não levava nem para o batizado e nem para o aniversário, não levava hora nenhuma. Então, primeiro a chegar na festa, as festas não teria álcool. O que precisa é a conscientização da sociedade que o álcool é uma das piores drogas para se tratar. É verdade. A família vai aceitar que o parente é alcoólatra, alcoolista, depois que ele deixou de ser produtivo. Enquanto ele não perdeu o emprego, está tudo bem, né, Célio? Está tudo bem, infelizmente ele está levando recursos para casa, não está levando porque a metade ele deixa no boteco, né? E mais uma dívida para o mês que vem, então é uma bola de neve. É verdade. Então, assim, é a conscientização da família, esse programa seu é um caminho que poderia conscientizar a família que nós precisamos, né, de não ter o álcool dentro das nossas festas, uns falam assim, não, eu bebo, até Jesus bebeu vinho, né? Assim eles falam, então assim... Mas a cultura do alcoolismo ela é muito forte. E ela estraga muito. São dois prejuízos que temos na saúde. É o cigarro,
o cigarro diminui um pouco e o alcoolismo. Muito, muito, muito grande as doenças que trazem através do alcoolismo. O tratamento dele é mais difícil, igual o da maconha. São os dois mais difíceis de cuidar. Nós vamos falar um pouquinho da história da maconha que a gente começou na semana passada. Michele, obrigada por você estar com a gente hoje. O Dr. Carlos também, eu pedi para o Célio para conversar com o Dr. Carlos, que ele se recuperou lá na fazenda também, ele também é do Piauí. Quero lembrar você que a gente tem buscado sempre trazer pessoas dos 4 cantos desse país, para que você entenda que os problemas são os mesmos, que as dificuldades são as mesmas. O Brasil é um só. Nós não podemos nos afastar do norte e nordeste porque está lá mais longe, porque é uma região mais humilde. Não existe isso. Existem polos humildes, periferia aqui, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, nós trazemos cada vez mais pessoas dos 4 cantos. E para você entender também os trabalhos lindos que são feitos naquela região. A Fazenda da Paz, por exemplo, ela atende todo o Norte e Nordeste, não só o Piauí. E o Dr. Carlos, que hoje é advogado formado, ele se recuperou lá na Fazenda. E o Carlos tem uma história linda também dessa recuperação e uma luta ferrenha, que ele é totalmente contra a liberação das drogas. E, Carlos, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente e agradecer muito a Deus pela tua vida, porque eu sempre falo, todas as vezes que nós mostramos as pessoas recuperadas, a gente mostra para as pessoas que esse é um caminho que não é um caminho sem volta, que a gente vai buscando esse caminho do renascimento todos os dias e vai vencendo todos os dias e vai ajudando as outras pessoas, que é o que eu sei que você tem feito agora através do teu trabalho. Então, eu quero te agradecer demais por você se dispor a conversar conosco e perguntar para você, nesse seu período de transformação, você acha que a dificuldade ainda é muito grande de aceitação, Carlos? Oi, Carlos, espera que eu não estou te ouvindo. Deixa ele ajeitar que não tá chegando aqui o seu áudio para mim. Michele, o Carlos, só para você saber, eu até vou adiantar o que eu ia perguntar para o Carlos. O Carlos estava me contando ontem que ele fez uma tese, ele defendeu uma tese falando e pesquisou nos países que já liberaram a maconha, e até outras drogas também, a eficácia dessa liberação, né? E que ele não viu, nem dentro dos estudos dele, ele não viu nada que efetivamente comprove que a liberação ela é importantíssima para uma queda no uso de drogas, no número no número de usuários, né? E que é uma coisa que a gente até falava que concorda também, eu não sei qual é a tua opinião, você que está na tua casa, mas para mim me parece muito óbvio, porque as pessoas acham que só pelo fato de não ser proibido, as pessoas acham que porque é proibido é que a pessoa vai usar mais. Se fosse assim, você não usaria o álcool, já que não é proibido, né, Michele? E vocês veem isso no dia a dia, né? Na polícia se vê isso com muita frequência, né? Infelizmente, né? Drogas, álcool é uma questão de saúde pública, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, inclusive como gestor, porque apesar de ter o setor público, privado também tem o público. A gente precisa olhar para as pessoas com carinho, né? A descriminalização da maconha, eu sou totalmente contra, né? Acho que a gente não consegue controlar situações mínimas, quiçá droga no nosso país, né? Acho muito difícil, esse tema é muito difícil. Como uma solução, né? Exatamente. Ô, Carlos, eu estava contando para a doutora Michele, que é delegada e hoje secretária de Segurança Pública aqui numa cidade próxima à capital paulista, e falando daquilo que você tem detectado ao longo dos teus estudos, né? Que não existe uma ligação ferrenha que a gente possa dizer, não, olha, não é a solução do problema, mas vai melhorar muito se liberar. Você percebeu isso? E eu acho que no dia a dia a gente percebe isso, né? A gente tenta fechar os olhos e tenta, eu sempre falo, a gente tenta trazer uma coisa de normalidade, de que hoje é tudo liberado, de que hoje é tudo normal e que isso não faz mal, que não faz mal para ninguém, que as pessoas não são influenciáveis, mas eu acho que é um pouco a gente está se iludindo com isso, né, Carlos? Você não acha? Boa tarde, Boa tarde, querida. Agora sim estou te ouvindo. A todos os presentes, aos ouvintes. De fato, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, em Ciências Criminais. E, ao longo do curso, todos os alunos deveriam apresentar uma proposta. E eu fui com um modelo desafiador, não para a academia, porque já é bastante batido esse tema sobre a liberação da maconha, mas para mim, que tinha uma vida pregressa, não é? Que tive um contato com drogas, e então
eu resolvi falar sobre a liberação da maconha como política de enfrentamento ao avanço criminal no Brasil. Sei. E, para tanto, eu precisei fazer um estudo bastante amplo, entendendo como é que os outros países estão combatendo por meio da liberação, se realmente esses dados são reais, de que está dando certo, e tentar aplicar aqui no Brasil, como é que seria essa política de descriminalização da maconha. E me parece que realmente não é possível chegar a um denominador comum de que liberando vamos combater a criminalidade, combater o uso. Na verdade, isso não tem como prever. Então, na Holanda, por exemplo, embora seja um modelo de descriminalização de drogas, todavia não foi por esta via que se conseguiu avançar tanto na Holanda. Antes de conceder essa liberação, houve uma política de educação muito forte. Então, quer dizer, não é a liberação não é a mola mestra para que isso aconteça, né? Pode ser um plus no negócio, mas não é o caminho. Se não fizer isso daqui, não vai, né, Carlos? Isso. Quando se fala de liberação das drogas, hoje o modelo é a Holanda, né? Se pensa logo na Holanda. Mas lá eles não liberaram para liberar, ao contrário. Existe uma política muito forte de não uso às drogas, como, por exemplo, não se pode fazer marketing de uso de maconha lá na Holanda. Então, assim, é por meio da educação. Então, assim, a gente precisa aqui no Brasil, primeiro, tratar o básico para talvez pensar em avançar numa situação tão complexa. Dentro da realidade de hoje, não tem como dizer que vai dar certo a liberação da maconha ou de qualquer outra droga para combater o avanço criminal. E foi dessa forma que eu concluí meus estudos. E me diz uma coisa, você usou drogas durante quantos anos? Eu usei drogas durante 4 anos na minha vida. Foi suficiente para te detonar, né, Carlos? Para acabar com a minha vida, em todo o estado físico, moral, psicológico, espiritual. Eu fui do céu ao inferno, literalmente. Eu costumo dizer que eu fui no inferno e escavei mais um pouquinho. E começou do nada, Carlos? Comecei do nada. Na verdade, na minha família não tinha nenhuma experiência do tipo. Ao contrário, minha família é do interior do estado do Piauí. Sei. Pessoas altamente honestas, trabalhadoras. Inclusive, tenho muitos familiares aí em São Paulo. Já mando um abraço caso tenha algum assistindo. Mas sempre muito trabalhadores. Sei. Não tinha nenhum envolvimento com drogas. Tanto é que, dentro da história da minha família, eu fui o primeiro a me envolver com drogas. Meu Deus do céu. E, Carlos, como que você conseguiu sair? Você pediu ajuda? Ou alguém te resgatou mesmo? A minha família foi o ponto X da minha recuperação. Né? Depois de 4 anos de sofrimentos, porque além da droga, né, que foi um fator que me levou à internação na Fazenda da Paz, eu tive uma vida pregressa voltada para a marginalidade. Né? Eu, muito jovem, aos 14 anos de idade, eu já era de uma gangue. Uma gangue, para que vocês tenham uma ideia, né, hoje as facções. Só que aqui, na época, a gente chamava de gangues, e era por regiões. Isso antes de você usar droga, então, Carlos? Isso, não, no meu estado de drogadição. Né? Eu comecei com a maconha e aí fui avançando para as outras drogas. Enquanto isso, eu passei por alguns estágios de marginalidade. Né? Meu Deus, você chegou a ser preso, Carlos? Cheguei a ser preso por porte ilegal de arma de fogo, por desobediência. Eu ainda menor de idade, eu era muito, muito danado. Atirei nos outros, envolvido com facção, envolvido com todo tipo de confusão existente. Paralelo a isso, tinha um uso de drogas, porque eu só conseguia me desenvolver como marginal estando em estado de uso. Então, eu só conseguia roubar, eu só conseguia atirar nos meus inimigos, eu só conseguia brigar se eu tivesse drogado. Então, é muito paralelo a minha vida pregressa de uso de drogas com a marginalidade. E quando você deixou tudo, aí entra o que eu falei, existe um certo preconceito, né, Carlos? Sim. E um descrédito também, né? Isso. Hoje eu não sinto tanto isso. Hoje não mais, mas eu digo no início sim, né? No início, sim, com certeza. Eu fui contratado por uma faculdade e assim,
foi conversado comigo sobre essa questão. Olha, nós estamos lhe contratando, você tem uma vida pregressa, nós sabemos, nós vamos lhe dar a confiança, mas vamos estar todo tempo monitorando. Então, se monitorar um funcionário só porque teve uma vida pregressa, por si só, já é ali um modo de preconceito. Mas eu entendi, porque nós na Fazenda da Praia, a gente aprende isso muito cedo, que tudo aquilo que hoje é causado, fomos nós que causamos, fomos nós que usamos droga. Então, a gente não pode estar nesse estado de vitimismo. A gente tem que enfrentar a realidade e vencer na vida. A Fazenda trabalha isso com muita perfeição. Vencer na vida a cada dia. Eu tenho vencido, graças a Deus, na vida. Há quanto tempo, Carlos? 14 anos. Tenho 14 anos de sobriedade, sem usar nenhum tipo de droga, nada. Até remédio para dor de cabeça, eu espero passar naturalmente para poder usar. Na dúvida, né, Carlos? Até o remédio para dor de cabeça eu deixo fora. Isso, Rodrigo, eu acho importante o depoimento do Carlos. O Carlos tocou num assunto bastante importante, que é essa questão da aceitação no mercado de trabalho, né? Sim. Porque a gente sabe que esse preconceito ele vai existir mesmo. Então, a recuperação, a pessoa, você entra na chuva para se molhar. Você sabe que tudo que você faz nessa vida tem consequências. Uma delas é isso. A tua maturidade para enfrentar isso é uma outra coisa. A empresa costuma acolher bem aquela pessoa que se dispõe a ter uma transformação de vida, como aconteceu com o Carlos? Algumas empresas acolhem, têm programas de tratamento, desde que o funcionário siga à risca as condições que a empresa impõe para que ele se trate e se cure. Então, se ele topar a internação e fazer todo o tratamento do início ao fim, a empresa ajuda novamente, ele vai tocar a vida dele normal. Agora, se ele não conseguir cumprir uma das etapas, essas empresas deram oportunidade e, consequentemente, o trabalhador não faz mais parte do quadro de funcionários, desde que ele não consiga seguir com esses programas, né? Então, a gente tem várias empresas, não só nacionais como multinacionais, que tem esse tipo de atendimento, sim. E eu acho, o Carlos falou uma coisa importante, porque a sinceridade da pessoa, você chega na universidade, o cara te dá um emprego e fala, olha, mas eu vou ficar de olho em você me desculpa, mas eu vou ficar de olho em você. Na verdade, o que fizeram para o Carlos é algo que toda empresa faz, né? Porque a empresa vai ficar de olho, até você ter um crédito de novo de que você está bem. É que muita gente não fala e por conta disso a pessoa acha que já esqueceram, né, Rodrigo? Exatamente. Agora, um ponto importante que foi citado não só na fala do Dr. Carlos, mas do Célio também, é da propaganda excessiva, do incentivo ao consumo de álcool. Hoje, na periferia, e aí falando de vivência, não só de ciência, é como se fosse status, consumir álcool excessivamente. As jovens, as meninas, hoje tem... Ainda? Ainda. Dobrou o número de jovens de 14 a 21 anos na primeira experiência com álcool. Mulheres, principalmente. 60% dos jovens hoje dizem que já tiveram algum tipo de experiência. E aí, na roda de amigos, eu frequento futebol, eu rodo muito pela periferia, é como se fosse bonito você consumir o máximo de álcool que você pudesse. E a propaganda que é feita em cima dessas empresas, que aí é a indústria do álcool, né? Ela é muito potente e rica, então é aquilo que o Dr. Carlos falou. Na Holanda se legalizou, se liberou, mas não se promove o uso. No Brasil, o contrário. Algumas coisas são proibidas, mas se promove e se cria uma cultura, que eu acho que esse é o ponto principal, dessa quebra de cultura, da valorização de quem bebe muito, por exemplo. Ô, dona Maria, aí na sua região, hoje a senhora tem, graças a Deus, o Marcelo aí muito bem encaminhado. Todos os seus filhos estão bem encaminhados, né, dona Maria? A senhora não está passando por esse problema, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas a senhora percebe a galera na rua, a senhora percebe que as mães ainda reclamam desse negócio dos filhos acharem que bebe? Porque todo mundo acha que não tem problema beber, né, dona Maria? Até não surgiu o problema. A senhora percebe isso na sua região? A gente está falando de São Paulo, que, como o Rodrigo está falando, na periferia, nas favelas, é comum. Quanto mais beber, significa que você é o poderoso, é o cara ou a menina do momento. A senhora percebe isso também nessa região? Percebo sim. Ao lado da minha casa, eu percebo a bebida, é o pai, a mãe, os filhos tudo bebendo. Olha só. E pessoas que... Mas hoje eu dou glória a Deus e graças a Deus a Fazenda da Paz. Porque encontrei e o Marcelo aceitou. Aquilo que ele era revoltado a dizer comigo quando bebia, quando estava agoniado e tal, quando usava, ele ficava agoniado e botava toda a culpa em mim todo tempo. E eu dizia que eu nunca ajudei ele. Olha só. E hoje o Marcelo está bem. Vai fazer agora 10 anos o Marcelo na Fazenda da Paz. Pense, um menino que cuida, disse, mãe, eu não gosto nem de sair.
Ah, que Ele bonitinho. chega, almoça na mesa comigo, janta comigo, cedo toma café comigo e é uma bênção. E mãe, eu quero ir para meu serviço e tal. E aí ele disse, mãe, eu quero repassar tudo que eu aprendi na Fazenda da Paz. Eu Pra quero outras repassar para pessoas. os outros que precisam. E a senhora, Porque- quando vê alguém, as mães, a senhora chega a conversar alguma coisa? A tentar se meter ali para orientar? Chego a orientar e na minha região, onde era aquele pessoal que usava com ele e vivia com ele, eles têm a maior admiração. Marcelo, e tu hoje está trabalhando, Marcelo, e tu está desse jeito. E o Marcelo passando lá no carro, porque trabalhou. Aquilo que ele ganhava antes, ninguém sabia nem se ele era trabalhador, se ele ganhava nada. E o Marcelo passou para a Fazenda da Paz, foi curado lá, foi abençoado. Que bonitinho. Toda a fazenda, eu faço de tudo e espero que todo mundo ajude a Fazenda da Paz, quem puder, pelo amor de Deus, porque é uma bênção. Para que Você outras tem uma pessoas possam ser pessoa, alcançadas, né, Dona Maria? Ajuda, ser alcançada, precisa ajudar, eu tenho o maior prazer e não me canso. Eu quero voltar novamente para dar outro depoimento, porque eu sei que o tempo é pouco, agradecendo muito a Deus e agradecendo a Deus, a Fazenda da Paz, com toda a equipe. Eu não vou dizer o nome porque todo mundo é, mas Não, é nem dá uma tempo, hein, Dona maravilha. Maria? Nem dá tempo de falar, que eu sei que é bastante gente. dá Dona tempo, Maria, nem dá obrigada, tempo. viu, minha querida? Obrigada de a senhora estar aqui com a gente, viu? Meus meninos, eu mudei, me renovei depois que meu filho Que foi lindo. para a Fazenda da Paz. Renovei de tudo na minha vida. Obrigada, Dona Maria. Muito obrigada, muito agradecida. Me chame outra vez para me falar novamente. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a senhora, porque eu acho importante que a gente fale mesmo sobre isso. Ô Célio, uma coisa importante que a Dona Maria está fazendo, a gente deixa ela falar mesmo, porque quem passa pelo problema sabe muito bem o que é a gratidão, né, Célio? E eu acho que isso é o mais importante. Semana passada você me falou uma coisa que me comoveu muito, e o Rodrigo não estava aqui, eu vou contar, e o Carlos também não ouviu, e nem a Dona Maria, das críticas, né? Como as pessoas recebem críticas quando querem ajudar. Você que critica, porque você não sabe o que é você ter uma pessoa na tua família que precisa de ajuda. Então, os que criticam precisam aprender a começar a ajudar também, para que o trabalho seja cada vez melhor, né? Porque quanto maior o número de pessoas ajudando, melhor é o trabalho também. Eu acho muito importante isso. E por isso que eu quero te agradecer, viu, Célio? Não só pelo teu trabalho, mas pelas pessoas que você apresentou para a gente. Porque são pessoas que realmente têm a vida transformada através do esforço deles próprios, claro, da família, mas também de uma equipe que está ali se desdobrando para criar alternativas para que as pessoas se sintam motivadas em mudar. Que isso eu acho importante, sabe, Célio? Existe todo um trabalho para que haja uma motivação, porque cada um é um, né, Olga? Cada um tem o seu problema, cada um gosta de uma coisa, como é que você vai atender todo mundo? Então, parabéns por esse trabalho aí, viu, Célio? Eu que agradeço aqui vocês e deixar à disposição. A Fazenda da Paz, ela atende pessoas no Brasil todo, fazendo projetos com o governo federal e hoje as coisas estão muito difíceis, mas a gente atende gratuitamente. Nós não cobramos das famílias nada para ter a pessoa durante um ano com a gente aqui e dando ela a oportunidade de resgatar a sua vida. A Fazenda da Paz não recupera ninguém. Ela entrega ferramentas, né? A primeira ferramenta é o amor e Deus, né? A religião ele escolhe qual que ele acha melhor. A gente entrega o amor e Deus e ferramentas para ele andar com as próprias pernas. Que é o mais importante, né, Célio? Queria só dar um pequeno recado para o Brasil. Claro. Para ajudar as comunidades terapêuticas que estão passando por muitas inverdades, né? Falando que nós somos manicômio. Você está vendo a cara do manicômio, né? E nós vamos estar agora do dia 4 ao dia 8 em Brasília, lutando para o financiamento de vagas, para a gente chegar a 21 mil vagas no acolhimento. Nesse momento, eu sou presidente da Confederação Nacional de Comunidade Terapêutica. São 3 mil comunidades. Nesse momento agora, nós estamos atendendo quase 100 mil pessoas. Olha só. Estamos lutando para a gente chegar em financiamento de 20 mil vagas, né? Aí precisa dos deputados, dos senadores, para eles colocarem verbas, para a gente conseguir 21 mil vagas,
Nós estamos só de 150 milhões. O que é isso? Meu Deus. Conte com a gente, Célio. Estamos aqui porque você precisar. Tudo para isso. Ah, bom. Ô, Célio, continua aí na linha aqui antes da gente terminar. Eu quero mostrar vocês mais uma vez e quero agradecer ao Carlos também. Carlos, parabéns pelo teu trabalho e pelo teu exemplo, porque eu acho muito importante que a gente mostre aqui pessoas que têm vivido essa transformação no dia a dia e que mais do que nunca podem mostrar para os outros que é possível viver essa transformação também, que é o que você tem feito através do teu trabalho. Obrigada, viu, Carlos? Eu que agradeço a participação. Realmente é possível se recuperar. E nós temos que reformular aquela frase, que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado. É verdade. Ô, Carlos, quando você vier a São Paulo visitar o teu povo, vem aqui visitar a gente, viu? Agradeço pelo convite. Vai ser uma alegria te receber aqui. Michele, obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Eu sei que, através da Secretaria de Segurança, você também tem buscado cada vez mais medidas mais efetivas para a gente poder fazer com que as pessoas, e os adolescentes, e as pessoas de rua também, vocês têm um trabalho lindo lá de conscientização, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser estendida. A gente tem que parar de olhar moradores de rua, os dependentes que estão na rua, como um povo que também não merece uma chance, que entra muito naquilo que o Carlos falou agora, né? É verdade, a gente tem que olhar para as pessoas com muito carinho. As pessoas não são invisíveis. Então, o olhar do gestor é aquele olhar de empatia e também de dar instrumentos, como bem colocou ali o Marcelo, o Dr. Carlos, né? Que ele instrumentaliza para uma forma daquela pessoa se ressocializar. É uma questão da chance de ressocializar. Porque tem o setor privado, que às vezes pode oferecer, e o setor público também tem as suas dificuldades. Os policiais também passam por problemas de drogas e também de alcoolismo. Nossa, muito, né? Muito, né? Então, isso é um assunto, um tema muito importante que a gente tem que se discutir. Como é que a gente também ajuda esses agentes, né? Como é que a gente recupera, como é que a gente usa, né, o setor público também para resgatar, porque eles estão numa função muito importante. Não somos invisíveis, por isso que esse tema atinge várias pessoas. Ô, Rodrigo, como é que eu faço, como família, para buscar ajuda para um trabalhador? Se eu sou esposa de um trabalhador e eu percebo que ele tem essa dificuldade, eu posso buscar alguém da empresa sutilmente para que essa ajuda venha de dentro também? As empresas têm essa possibilidade de atendimento? Se a empresa não tiver, procura a entidade de classe, né? Um sindicato, por exemplo. Faz um trabalho, um sindicato, por exemplo, uma associação, porque a gente conhece, né? O Célio falou que são 3.000 unidades terapêuticas no Brasil, né? Então, a gente está falando de um problema que é sério, que é crônico, mas imagina se não tivesse essas pessoas, se não tivesse a Fazenda da Paz. Se não tivesse a Fazenda, se não tivesse o Galf, eu vou falar do Galf daqui a pouco. Eu sou amigo do pastor Babão, que faz um trabalho aqui na Cracolândia, que já conseguiu tirar, na verdade, várias pessoas do crack. Sensacional. O crack é uma droga. Então, o próprio sindicato pode ajudar as famílias a encaminhar. Associações, quem faz trabalho social, com certeza tem um contato de alguém que faz esse tipo de tratamento. Eu conheço diversas clínicas. Se me procurar, eu encaminho. Eu recebo muita mensagem no Instagram, no Facebook, me pedindo esse tipo de ajuda e a gente faz o encaminhamento. Porque a gente não pode deixar de pedir ajuda, né, Olga? Exatamente. Não pode levantar. A bandeira do socorro é uma coisa, não é humilhação você pedir ajuda. Eu sempre falo isso. Tem pessoas que têm vergonha de pedir ajuda, como se isso fosse um problema isolado. E não é. Como a Michele falou, e o Célio já tinha falado também, é um problema de saúde pública. Sim. Então qualquer pessoa pode estar doente, né, Olga? Exatamente. É uma coisa que pode acometer qualquer um de nós. Então não tenha vergonha. Essa história de vergonha só faz o problema se estender. Então, vá buscar ajuda, converse com quem entende do assunto, quem pode te ajudar a resolver, mas vá atrás da ajuda, porque você ficar escondida dentro de casa, tentando, digamos, às vezes a esposa faz muito isso com o marido, né? Ela tenta poupar a família e os amigos do fato dele ser um viciado em álcool. Não! Tem que falar para todo mundo, tem que pedir ajuda para todo mundo. Quanto antes resolver esse problema vai ser bom, não só para a pessoa que sofre, mas principalmente para todos à volta dela. Porque a pessoa que sofre, todo mundo sofre, na verdade, todo mundo né? sofre junto, é verdade. Então, é muito importante que você busque essa ajuda. Aqui em São Paulo, não posso deixar de falar do trabalho lindo que nós fazemos através da Igreja Renascer, que é o Galf. O Galf, em qualquer uma das nossas igrejas, você pode entrar em contato com o grupo de apoio aos usuários e familiares. Em todas as igrejas Renascer em Cristo, você pode procurar que você vai ser encaminhado. Pelo telefone, está aí na tela também, o 4000
2812, é esse telefone, você pode ligar, eles vão te falar qual que é o Galf mais perto da tua casa. Você está vendo aí imagens do Renascer Hall. Lá nós temos as reuniões do Galf também. E é assim, através do Galf existem essas reuniões que não é a reunião só para os usuários, é a reunião que também abriga os familiares, porque o Célio falou isso para a gente, bateu nessa tecla, e a Olga também já falou da importância de você. A Dona Maria é um exemplo disso, né? Você que não desiste, você tem que estar junto ali. Não é para você vigiar, é porque você vai aprendendo também a maneira melhor de lidar com eles. Então, é muito importante. Aqui em São Paulo, nós temos o Galf, e não só em São Paulo, mas em todas as regiões. Onde tem uma igreja Renascer em Cristo, você vai encontrar o Galf também. E uma coisa também que eu quero te falar, que eu acho extremamente importante, é essa conscientização. Não fique sozinho achando que você resolve o problema. Cada um tem uma maneira de enfrentar uma situação. O importante é que você aprenda a enfrentá-la. Tá? Isso é o mais importante, por isso nós estamos falando sobre isso de novo e vou falar sempre sobre esses assuntos. A gente não se cansa de falar daquilo que pode fazer bem para as outras pessoas. Quero agradecer a Marielle Orbá, do Bar Jobim e do Grupo Hungry, que preparou a mesa para a gente, junto com a Sodier Doces. Obrigada por essa parceria que abençoa tanto a gente, os nossos convidados. Infelizmente, nossos convidados do Piauí não vão comer essas delícias hoje, mas eu ainda tenho esperança, viu, Célio, de receber você aqui, Dr. Carlos, e também a Maria. Vai ser uma alegria, sério, quando você vier a São Paulo, também o convite está feito para que você venha aqui conhecer a gente e aproveitar essas delícias também os bolos da Sodier Doces. Vai ser uma alegria ter vocês todos aqui. Se bem que é difícil querer sair desse estado gostoso aí, que eu sei, mas tudo bem, quando vocês vierem, vocês vão ser muito bem recebidos. Você sabe o tanto que eu amo esse lugar, mas vou ficar muito feliz de recebê-los aqui, viu? E quero agradecer a você por estar aqui com a gente. Essa semana eu falei muito sobre isso nas redes sociais, através de uma entrevista que eu tinha dado, falando de uso de álcool, principalmente. E muitas pessoas falaram assim, você não bebe, você parou de beber, você não foi internada. Não é uma regra, cada um é um. Você busca uma saída de alguma forma. Isso é muito importante. Eu não deixei de buscar, assim como muitas pessoas que você está vendo aqui, como o Dr. Carlos, como o próprio Célio, como o Marcelo. Então, é importante que você encontre o seu caminho, mas que, mais do que tudo, você busque encontrá-lo. A gente quer mostrar para você que existe uma saída, que existe uma maneira de você se recuperar e que o mais importante de tudo é você não desistir jamais. Existe um recomeço, existe um renascimento, existe uma vida nova depois de qualquer que seja a dependência que você tenha. E é isso que nós queremos mostrar para você. O programa vai ficar disponível para você indicar para as pessoas assistirem, para conhecerem os nossos convidados, para entenderem da importância de todos nós estarmos unidos para que essas pessoas cada vez mais tenham oportunidade de recomeçar. Um beijo para vocês, Deus abençoe, a gente se vê amanhã às 14h30 da tarde. Tchau, tchau.